Imagine que uma pessoa ela está sofrendo por uma depressão, e essa depressão ela tem causas emocionais. No caso dessa pessoa especificamente, ela teve traumas que somatizaram e sem perceber ela está vivenciando uma depressão. Ou vamos supor, uma pessoa que ela está sofrendo por fibromialgia, ou uma pessoa que está sofrendo por um transtorno de pânico, ou uma pessoa que está sofrendo, talvez, até mesmo por uma fobia, ou talvez uma pessoa que, de alguma forma, tem algum conflito para lidar e não está conseguindo lidar com aquele conflito, ou talvez até mesmo uma compulsão alimentar. Eu vou dar vários exemplos, mas eu quero que você entenda que, teoricamente, existem os eventos ativadores e os eventos sensibilizadores. O que é isso, Romani? Para entender isso, fica mais fácil de entender por que pode ser usado a regressão dentro do processo terapêutico. O que seria um evento sensibilizador e um evento ativador? Imagine que uma pessoa ela não tinha medo de falar em público. Aí um certo dia, um colega riu dela quando ela foi se apresentar na escola, e a professora riu dela quando ela foi se apresentar na escola. Essa criança se sentiu rejeitada. E depois ela nem sabe por que ela diz que tem dificuldade para falar em público. Então, quando aquele colega riu dela, aquilo, por incrível que pareça, foi um evento ativador. Existe uma grande chance daquilo não ser a primeira vez que ela se sentiu rejeitada. Aquilo só ativou nela o sentimento de rejeição. Talvez, pode ser que essa mesma criança, um tempo antes, ela se sentiu rejeitada quando ela tirou nota ruim na escola e talvez a irmãzinha dela, o irmãozinho dela, riu dela porque ela tirou nota ruim, ela se sentiu rejeitada e esse foi o evento sensibilizador. Foi a primeira vez que ela sentiu aquele sentimento de rejeição e depois o evento ativador, ela sente a mesma rejeição ao falar em público e ela pode começar a ligar a ideia de que se ela falar em público ela vai ser rejeitada. E talvez até generalizar e começar a ter certo nível de ansiedade na hora de fazer provas. Isso são possibilidades, cada pessoa vai reagir de uma forma. Uma das coisas que ajuda a pessoa a não criar esses traumas é quando acontece algo como esse, a pessoa se sentir amparada. Se ela se sente amparada, por máximo que o colega lá fora esteja rindo, ela vai conseguir lidar com a situação. Outra coisa, se ela tiver referências fortalecedoras. Porque imagina se, da outra vez que alguém riu dela, talvez o irmão, ou a irmã, ou a mãe, ou o pai, foi lá e mostrou para ela quem ela era e que ela era capaz, mesmo que os outros estivessem rindo dela, nesse momento que o colega riu, ela sabe quem ela é e ela não vai se incomodar. E aquela risada do colega não vai criar um medo nela. Agora, se ela já tem eventos sensibilizadores antes, existe uma possibilidade dela criar o medo de falar em público ali. Então, percebe que existe a possibilidade, seja de criar um medo ou também de criar coisas fortalecedoras na sua vida. Imagine aqui assim, ó, vou fazer o desenho com as minhas mãos. Imagine as minhas mãos aqui como sendo os 4 pés de uma mesa. Os 4 pés de uma mesa. Se você tem uma memória, que é o tampo da mesa que está em cima, essa memória só se sustenta porque você tem eventos e fatos que aconteceram para dizer que as coisas são assim. Se você diz, eu sou incapaz, ou eu não consigo alguma coisa, ou, nossa, eu não mereço aquilo, é porque você tem eventos que provaram isso para você no seu passado. Se você diz para você mesmo, ou se, por exemplo, se você tem uma depressão que tem origem emocional, a depressão, ela envolve o biológico e o emocional. Trabalhar as duas coisas juntas é o mais essencial. Então, imagine o seguinte, a pessoa tem uma depressão, aí, de repente, você vai perceber ela se sentiu rejeitada porque ela teve um abandono da mãe na infância. Aí, depois, ela tem outro pilar aqui, ó, que talvez o primeiro namorado dela fez alguma coisa que não foi legal com ela. Aí, depois, ela tem outro pilar ali que ela foi rejeitada por colegas na escola. Depois, ela tem outro pilar ali na vida dela
alguma coisa que aconteceu no trabalho dela. Aí, de repente, ela tem aquele monte de pilar que sustentou a depressão dela. E aí, o que nós podemos fazer dentro de uma sessão de psicoterapia, associando a hipnoterapia com a regressão? Você pode voltar nessas cenas e trabalhar e ressignificar. E não precisa ser nessas exatamente, não. Às vezes, a pessoa vai trazer cenas que nem a própria pessoa estava lembrando que tinha vivenciado essas cenas, aliás, mas ela sabe que vivenciou. Ela só, nossa, tinha tempo que eu não lembrava disso, que eu não tinha pensado nisso. Porque naquele momento, simplesmente você está ajudando a pessoa a se conectar com ela mesma. E eu vou mostrar aqui exemplo de como você pode fazer isso agora, nesse exato momento. Então, entenda que quando você ressignifica, e é como se, vamos supor, eu ressignifiquei a cena aqui do abandono da mãe. Depois eu ressignifiquei ali a cena da rejeição na escola. Eu ressignifiquei a cena do trabalho. Cara, você quebrou 3 pés da mesa. De repente a mesa, puf, cai. Aquela depressão não se sustenta. E aí a pessoa consegue ter uma transformação profunda e entendendo que cada caso é único. Você tem que olhar para o ser humano como sendo único. E que algumas pessoas vão precisar também trabalhar o estilo de vida delas, mudando a alimentação, melhorando o estilo de vida. Para mim, a hipnose transformacional é um estilo de vida. Por isso, a hipnose transformacional é 1000 vezes mais poderoso e melhor que regressão. Porque regressão, eu estou trabalhando só com essas coisas ali que aconteceram. Mas o que transforma é ressignificação e clareza. É entender o que aconteceu na minha história, usar isso a meu favor e ter clareza para ser melhor no presente e no meu futuro. Como que funciona a regressão de memórias de vidas passadas? E se chega alguém na terapia e fala que o problema dela é devido a uma vida passada, o que você tem para falar sobre isso e trazendo conceitos científicos sobre esse processo? Primeiro, é importante entender neurocientificamente como a nossa memória funciona. As memórias que a pessoa vai trazer são memórias da percepção dela, nunca dos fatos. Anota isso. As memórias são baseadas em percepções, nunca em fatos. Romano, então quer dizer que se uma pessoa ela volta em uma vida passada e me dá detalhes da vida passada e de como foi a vida passada dela, isso é real ou não é real? Explica isso daí. A questão é que nem na vida presente você não sabe se foi real ou não. Você está simplesmente indo na percepção dela. Como assim, Romani, percepção? Eu vou te dar um exemplo claro sobre isso. Romani, não é minha percepção. Eu voltei naquela memória, eu tenho certeza absoluta que aconteceu. Eu vi, aconteceu. Ah, é? Você tem certeza absoluta disso? Gente, eu garanto para você, você não consegue ter certeza absoluta nem do que aconteceu ontem na sua vida direito. Eu quero que você perceba que as nossas memórias, elas alteram o tempo todo. Nós distorcemos, nós omitimos, nós deletamos, nós generalizamos as coisas para funcionar de acordo com a nossa percepção, que é baseada em 5 sentidos só. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Os seus 5 sentidos criam o que você chama de realidade, criam suas memórias. Inclusive, uma pessoa que, por exemplo, nasceu cega, ela não vai ter uma memória dela enxergando, porque ela precisaria enxergar para poder ter essa memória. Se ela nunca enxergou, sempre foi cega. Eu quero que você perceba que uma pessoa que nasceu cega, os sonhos dela, inclusive, são relacionados a toques, texturas, sons. Ela não enxerga, se ela nunca enxergou. Agora, uma pessoa que talvez nasceu surda e nunca escutou, ela também tem outra referência de mundo. Eu quero que você perceba isso. As referências que você cria é baseado nos seus 5 sentidos. Então, o que você está vendo não é o fato em si. É simplesmente um filtro que foi passado por 5 sentidos que você chamou de fato ou realidade. Mas é completamente egocêntrica essa visão. Por quê? Você está baseando na sua visão como ser humano. Você quer entender o quão egocêntrica é essa visão? Percebe que se você diz, essa aliança aqui, se você diz que a aliança ela é pequena ou você diz que ela é grande, o que acontece? Você diz que a aliança é pequena, que ela é grande, não baseada na aliança. Você diz que a aliança é pequena ou que a aliança é grande, baseada na sua percepção. Se você diz aqui, que a aliança estava fora do dedo e voltou para o dedo, não é necessariamente o que precisa ter acontecido, mas o que você percebe como acontecimento. Por que eu estou mostrando isso aqui?
Porque eu quero te dizer que se você diz que isso é pequeno ou grande, baseado em quê? Se você fosse uma formiga, isso aqui seria gigante. Você está usando a sua referência de mundo para dizer o que é real. Você o tempo todo cria a realidade baseada no seu egocentrismo. Então, uma pessoa que foi em um evento e disse que aquele evento foi maravilhoso, pode ter outra pessoa que estava no mesmo evento, na mesma hora, que disse que aquele evento estava um saco, que estava chato. E outra pessoa disse que foi o melhor evento da vida dela. As duas no mesmo evento. Por que isso é possível? Porque a percepção das duas é diferente. Então, quando uma volta no evento e a outra volta no evento, são duas memórias diferentes. Então, eu quero que você perceba que até a mesma pessoa voltando na mesma memória, a memória muda. Percebe que se vamos dar um exemplo aqui, uma adolescente aos 15 anos de idade, ela está lá e ela diz que é o dia mais feliz da vida dela na festa de 15 anos dela. Aí ela vai aos 25 anos de idade e quando pede para ela pensar naquela cena dos 15, ela fala, caramba, eu era muito brega, olha meu vestido, que cafona que eu era. A mesma pessoa, 10 anos depois, voltando à memória, ela transformou a memória. Vocês estão entendendo? Aí depois essa mesma pessoa, 60 anos de idade, ela volta na mesma memória e diz o quanto eu era linda. Como assim? É a mesma pessoa que aos 25 se achava cafona aos 15. Vocês estão entendendo o quanto as nossas memórias são filtradas a partir da percepção? Então, o que acontece? Se uma pessoa volta em uma vida passada, ela está voltando à percepção que ela tem no presente sobre o que seria uma vida passada, por mais detalhes que ela possa trazer. Por quê? Porque não importa quantos detalhes ela vai trazer, ela está trazendo a percepção dela desses detalhes. Romani, agora tem gente que pergunta, e quando o cara fala o CPF da pessoa de uma vida passada? Cara, isso é truque de mágica. É óbvio que é um truque de mágica e eu sei fazer isso, inclusive. Inclusive, eu fiz uns exemplos aqui. E isso aí, para mim, aí é charlatanismo. Desculpa a palavra aqui. Porque imagina isso. Se você volta em uma memória e a coisa que você vai lembrar é o CPF, cara, CPF é óbvio que são números. Isso aí cheira demais truque de mágica. Cara, entenda isso. Você conseguiria trazer informações tão mais relevantes quando você diz, lembra o CPF, lembra o número da rua, lembra não sei o quê, a placa de um carro. Cara, pelo amor de Deus, isso daí tipo assim, são truques de mágica, nem são tão difíceis de fazer assim, sendo bem transparente. Aí tem gente que pode usar isso de má fé em algum lugar. Chegar e falar, tô sentindo tal coisa, percebe isso. É muito simples de fazer com que as pessoas tenham reações. Eu chego e falo, quem aqui tá sentindo a presença ou quem aqui teve uma perda de um ente querido? Cara, um monte de gente vai ter. Aí a pessoa vai sentir o que está sendo falado com ela. Aí depois, se eu quiser direcionar para alguém que eu tenho o CPF já e eu faço ela lembrar, gente, tem um monte de técnica que dá para fazer isso, viu? Saiba que tem um monte de técnica que dá para fazer isso. Só tô falando, eu sei fazer, mas eu não gosto, eu gosto de trabalhar de forma ética. Eu sou totalmente contra a ideia de charlatanismo. E entenda, mágica, fazer efeitos de mágica, eu sei fazer, mas isso não é hipnose no contexto terapêutico, são coisas diferentes, uma coisa é artística, a outra coisa é relacionada ao desenvolvimento humano. Fui convidada para ser voluntária em uma ONG. Tem várias crianças, adolescentes e adultos que sentem que precisam muito de ajuda e sei que todos podem ir muito além. Parabéns, Rosinete. E Rosinete, lá dentro do movimento tem um monte de exercícios, inclusive regressão com crianças nem é tão legal assim, não conecta tanto. Porque a criança já é criança, ela vai regredir muito pouco tempo. Tem ferramentas que eu ensino dentro da hipnose transformacional, lá da plataforma do Instituto Romani, que eu tenho o link aqui para quem quiser saber mais, a plataforma do Instituto Romani, que é a maior plataforma de hipnoterapia com psicologia do mundo, e lá eu ensino algumas ferramentas incríveis para trabalhar no presente, que são excelentes, inclusive, para trabalhar com criança, com adolescente, que você pode usar com a pessoa, talvez nem queira trabalhar traumas do passado, mas trabalhar para que ela se sinta melhor no presente, sem necessariamente
precisar ficar voltando em memórias do passado. Tem excelentes possibilidades para isso. Eu quero que você entenda que isso não é ir no sintoma, isso é ir na causa, também trabalhando no presente. E eu vou te mostrar e provar por quê. Imagine uma pessoa que, vou dar um exemplo aqui, talvez ela tenha medo de falar em público. Essa pessoa voltar no passado, se perdoar e perdoar as pessoas que talvez contribuíram para que ela criasse o medo de falar em público, pode ser uma possibilidade. Mas sabe qual que é outra possibilidade que vai ajudar ela? Talvez o simples fato de quando ela estava insegura para fazer uma apresentação, todo mundo aplaudir ela e dizer que foi uma apresentação incrível, ela muda no presente. Ela tem uma confiança nela mesma que ela não tinha antes, porque é como se ela tivesse recebido novas referências. Ela deu uma paulada na mente subconsciente dela no presente. Isso aí na causa também. Eu quero ouvir vocês mais um pouquinho. Gratidão, Romane. Essa regressão fiz há uns 10 anos. O que estava acontecendo no presente ocorreu no passado. E por ser tão profundo, quero ressignificar, fazer desse mundo um lugar melhor. Não sou um transformacional, mas tenho certificado que fiz com você gratuito. Amo o meu trabalho. Sou terapeuta holístico e já atuei em meus clientes com a hipnose. Rosinete, você tinha que entrar para o movimento. O gratuito é tipo assim, só uma pontinha do iceberg, perto do que tem no movimento. Inclusive agora está saindo lá já o treinamento Master em Hipnose dentro da plataforma, Maestria em Hipnose lá dentro da plataforma. Só o treinamento que já tem lá já é mais do que o nível Master de qualquer outra formação. Agora, a gente está fazendo algo além. Por quê? Porque lá não é sobre hipnose, é sobre, literalmente, uma filosofia de vida, é entender psicologia de forma profunda, é entender sobre o ser humano de forma profunda. Deixa eu ver aqui. Só quero tirar uma dúvida. Posso ajudar essas pessoas maravilhosas com a hipnose transformacional? É claro que pode, Rosinete. Isso aí você não precisa nem me perguntar. É óbvio que pode, você vai ajudar bastante. Se for para fazer o bem, você não precisa pedir permissão, não. Faça o bem. O Evandro colocou, não é, ao meu ver, somos hipnotizados diariamente sem perceber. Já na regressão, é preciso ser feito por um determinado profissional. O Evandro colocou. Interessante essa visão, e exatamente, somos hipnotizados todos os dias, a todo momento. E a regressão, ela pode ser feita por um determinado profissional se ela estiver dentro do contexto terapêutico. Fora do contexto terapêutico, ela também acontece todos os dias. Mas dentro da terapia, no geral, um profissional vai conduzir o processo de regressão. Utilizei quando ainda não conhecia a hipnose. Fiz autorregressão e ressignifiquei e me libertei do medo de agulha. Olha que incrível que o Roberto fez. Percebe que são processos que as pessoas já usam, mesmo que elas ainda não tenham conhecimento, como foi o caso dele. Antes dele conhecer a hipnose, ele já usou da regressão num processo hipnótico para se trabalhar. Não necessariamente preciso entrar em regressão para trabalhar com o cliente todo o tempo, ele está em um estado de hipnose. Então, é usar a comunicação para conduzir o cliente para onde ele quiser ir. Boa, Maria. E vamos ver aqui mais alguns. Sou transformacional, porém não desenvolvi meus estudos. Fizeram uma regressão não direta, mas outras pessoas foram no meu passado e descobri fatos ligados ao presente e senti leveza. Parabéns, Margaret. Tá evoluindo. E outra, entenda, você desenvolveu bastante seus estudos, só se você já fez isso daqui, por quê? Tira esse mito primeiro, gente. Achar que desenvolver os estudos é terminar de fazer tudo, não. Se você aprende uma coisa nova, se você está nessa aula e aprender alguma coisa aqui, você já desenvolveu seus estudos. Você não precisa estar pronto, você não precisa ter terminado tudo. Quem está pronto pode morrer. Inclusive, eu poderia dizer para você que eu não desenvolvi meus estudos, mesmo estudando isso há mais de 10 anos, se eu pensasse que eu teria que saber de tudo, de todas as coisas. Mas a genialidade está justamente em entender que eu aprendo uma coisa, um insight, isso pode ser o suficiente para me levar para o meu próximo nível. Talvez nessa aula aqui pode tirar um monte de minhoca da cabeça de muita gente sobre o que era regressão. Um insight, essa aula pode ser esse insight que você precisava.